Olá, 22 de novembro de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Encontro na capital debate intolerância religiosa. Governador Flávio Dino participa de fórum em Teresina e diz que vai dialogar com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Segurança pública será a pauta prioritária da primeira reunião. No futebol, quinta-feira de rodada decisiva na Copa FMF. No estúdio avançado da Feira do Livro, eu bati um papo com o cantor e especialista em comércio exterior, Vina, que fala sobre a exportação de bens intangíveis. E da série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB, eu converso hoje com o candidato Carlos Brisac. Você vai ver também como foi o debate de ontem entre os 4 candidatos da Difusora FM. O Bom Dia Maranhão está começando agora. 7 horas da manhã, começando mais um Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na capital, também no interior do estado. Os amigos aí em Imperatriz, em Caxias, em Timon, em Barra do Corda, em Balsas. Um abraço a você que nos acompanha pela TV Difusora agora. Que você tenha um dia abençoado nesta quinta-feira. Programa com muitas informações para você. Já já nós vamos trazer com o Eduardo Ericeira informações sobre o encontro interreligioso que começa hoje, que acontece hoje aqui na capital do estado. Mas a gente começa hoje o Bom Dia falando de que na Semana da Consciência Negra foram anunciadas novas ações de promoção da política de igualdade racial aqui no Maranhão. Entre elas, a criação de um selo que garante a origem de produtos da agricultura familiar dos quilombolas. Abóbora, feijão verde, fava, macaxeira, mamão e uma infinidade de alimentos produzidos em comunidades tradicionais agora devem ganhar maior valor de mercado com a instituição pelo governo do estado do selo quilombola. Uma iniciativa que vai beneficiar comunidades como o Pequi da Rampa, em Vargem Grande, onde a Fátima mora e tira o seu sustento da terra. Antes a gente não sabia que proporção os alimentos poderiam chegar, mas agora a gente tem essa noção e é muito gratificante para a gente. Com o selo, os produtos ganham certificação de qualidade e, sobretudo, de formas sustentáveis de cultivo. A gente entende que essa soma de ações em várias secretarias vai permitir com que esses produtos possam ganhar visibilidade e, com isso, o povo negro ter mais condições de colocar os seus produtos no mercado de uma forma mais valorativa. Além do selo quilombola de qualidade, 10 municípios onde há concentração de comunidades tradicionais também ganharam motos, que vão auxiliar no fortalecimento das políticas de inclusão e desenvolvimento social. O governo do estado adotou 2 programas que são importantes. Um que é o programa Maranhão Quilombola, que tem como foco a produção e a renda nas comunidades quilombolas do estado do Maranhão. E esse ano o governador Flávio Dino decretou o Plano Estadual de Políticas Públicas para os povos indígenas. O objetivo é garantir não só a segurança alimentar, mas que as populações criem condições de produção de renda em seus territórios. Políticas que serão integradas em uma rede de proteção quilombola. Nós estamos lutando agora pela implantação do primeiro quilombo urbano na ilha do Maranhão. E esse quilombo urbano também vai trazer a essa população negra urbana os direitos, né, de adquirir as políticas públicas voltadas para a população negra. Então são várias ações que têm que ser feitas, porque a proteção tem que ser feita também com a inclusão. Vamos falar agora de segurança. 2 homens foram apresentados pela Polícia Militar suspeitos de assalto à mão armada no bairro do Monte Castelo, aqui na capital. A polícia prendeu Guilherme Oliveira Lopes, de 20 anos de idade, e Robert Talisson Silva Mendes, de 29 anos. Esse último chegou a apontar arma de fogo para as vítimas. Foram pelo menos 2. O assalto aconteceu no início da manhã desta quarta, próximo às 6 horas da manhã, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Monte Castelo. Uma viatura que fazia ronda pelo local observou a atitude suspeita dos criminosos e fez a abordagem. A dupla estava de moto e fugiu. Houve perseguição, que encerrou somente na Avenida Kennedy, próximo ao bairro de Fátima. Perseguiram da Avenida Getúlio Vargas, foram até a Guaxenduba, perseguindo eles. No dado momento, eles se desequilibraram e caíram. No que caíram, um policial, um de nossos policiais, Sargento Lucivaldo, percebeu que um deles estava armado, dando já voz de prisão e automaticamente deixando a motocicleta lá para saber se alguém teria sido assaltado. Já pensando nas festas de fim de ano, quando muitas pessoas vão às compras, e um dos principais locais é a região central de São Luís, o 9º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pela área, já traçou um esquema de segurança para coibir ações criminosas.
quando chega o final do ano, com o incremento do 13º. A nossa área, o centro, despende de muito pecúnia, né? Muitas compras, muitas pessoas não vão com cartão de crédito, geralmente vão acompanhadas de bastante dinheiro, fazem as compras à vista, mas a Polícia Militar, ciente disso, já está tomando as providências de situações que tenham atitudes suspeitas, a Polícia Militar já está inibindo com abordagens a qualquer hora, tanto a pé como a veículo. Participação agora aqui no Bom Dia de Silvan Alves. A gente continua falando de segurança. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Caro Silvan, vamos começar falando aqui sobre uma situação, a prisão de um acusado de estupro de uma idosa, inclusive, lá em Santa Inês. Exato. É muito comum agora esse tipo de crime, nesses últimos dias aí, muito infelizmente. Temos o caso dessa senhora lá de Feira Nova do Maranhão, que a polícia já está com praticamente crime esclarecido, está faltando ainda a prisão do principal suspeito, que depende agora de uma decisão da justiça, já que não há flagrante. Mas e em Santa Inês, caso, a senhora de 106 morreu, anos, né? Exatamente. Ela morreu, não houve violência sexual, mas ela foi assassinada durante um latrocínio, né? Entraram na casa dela com o objetivo de roubar. Isso. E esse caso lá de Santa Inês foi violência sexual, né? A vítima ela tem 92 anos e o acusado é esse cidadão aí, Francisco Ivaldo Silva, ele tem 38 anos, ele já está preso. Ele está negando a prática do crime. Isso aí aconteceu durante o último final de semana. Ele aproveitou que a idosa estava sozinha, chamou a idosa, levou a idosa para o quintal, onde tem uma certa vegetação lá, um matagal, e lá ele estava violentando essa senhora de 92 anos. Algumas pessoas das proximidades viram, acharam aquele estranho, levando a senhora lá para dentro do mato, no fundo do quintal, foram lá verificar, e aí quando constataram que estava praticando violência sexual, e gritaram, ele saiu correndo, né? E aí ele não foi preso em flagrante, depois de uma investigação, já com os depoimentos prestados por essas testemunhas, a polícia lá em Santa Inês conseguiu prendê-lo ontem, né? E hoje essas testemunhas deverão ser ouvidas na delegacia para respaldar a prisão dele, já que ele está negando, né, a prática do crime. Ô Silvão, vamos falar sobre um preso que foi recapturado, o caso foragido lá de Cururupu, não é isso? Exato. Lá em Cururupu, a semana passada, houve uma fuga de pelo menos 6 detentos, acabaram conseguindo fugir lá da unidade prisional lá de Cururupu. Depois que eles fizeram um buraco no teto, na laje, eles acabaram conseguindo fugir. Lá também, os agentes, os guardas penitenciários foram afastados, estão respondendo a uma sindicância. E desses 6 que acabaram fugindo, esse é o segundo que é recapturado, que é justamente o Portelinha, né, como ele é conhecido. O Portelinha, ele foi preso lá pela polícia militar lá de Cururupu, na casa dele, para você ter uma ideia, o cara como foragido, mas já estava vendendo droga. Encontraram já uma certa quantidade de droga lá na casa dele. Ele foi preso, recapturado pelo fato de ser foragido e levado para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante, né, por tráfico de drogas. Como foi feita uma interdição parcial nessa unidade, até para que sejam recuperados os danos que foram causados na unidade, uma parte dos presos de lá foram transferidos para Pinheiro e o Portelinha também foi mandado lá para a unidade prisional lá de Pinheiro. Silvão, para encerrar, um ex-deputado foi indiciado por peculato? Exato, o ex-deputado Quincas Araújo, ele é acusado numa investigação feita lá pela SECOR, que é a Superintendência Estadual de Combate à Corrupção, né, que durante 2 mandatos dele, como deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ele teria, né, contratado várias pessoas, principalmente do interior do Estado. Essas pessoas já foram ouvidas e muitas delas, de acordo com a polícia, não tinham nem conhecimento que eram lotadas no gabinete do Quincas Araújo, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A Márcia, que é a secretária dele, também está indiciada no mesmo inquérito, porque, de acordo com as investigações da polícia, ela pegava os contra-cheques desses funcionários fantasmas, ia na agência bancária lá mesmo da Assembleia, fazia o saque desses pagamentos, né, do salário desses servidores e repassava tudo ao então deputado Quincas Araújo. Então também ela está indiciada com ele no mesmo processo. O Quincas Araújo, ainda durante o mandato dele, ele chegou, 2016, ele acabou sendo preso durante aquelas operações de combate à agiotagem feita pela Polícia Civil.
né? Verdade. Ele foi preso, né? Passou uma temporada preso numa investigação feita naquela época pela Polícia Civil. Obrigado, Silvão, bom dia. Ok, bom dia Adalberto, bom dia a todos. São 7h08, 7h08. Agora nós vamos à Imperatriz, as informações da região Tocantina com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana realiza vistoria e entrega de certificados de registro aos operadores do transporte alternativo aqui de Imperatriz e também da região. O objetivo é regulamentar esse tipo de prestação de serviço, aumentando a eficiência e a segurança da população. Luiz Carlos recebeu pela primeira vez a certificação da Agência Estadual de Mobilidade Urbana. O motorista faz a linha Imperatriz Estreito há 3 anos e hoje pode andar com tranquilidade pelas vias estaduais. Com isso, oferece uma qualidade melhor ao passageiro, porque ele vai estar andando no carro e verdadeiramente ele foi fiscalizado, então ele oferece uma segurança, você não vai pegar um carro qualquer. Para a regularização dos condutores no setor da rodoviária Jackson Lago, a equipe de operação montou um posto de atendimento na área de desembarque. Nesta etapa, os agentes da MOB regulamentaram 38 operadores do sistema, mas em Imperatriz e toda a região tocantina já são 150 motoristas devidamente regularizados. Enquanto o documento e selo são emitidos, outros agentes vão monitorando, desde a parte interna do transporte alternativo até a área externa. Uma vistoria completa, selagem e só então a certificação. A ideia é que se garanta cada vez mais um processo de regulamentação para que eles possam operar de acordo com os critérios estabelecidos pela MOB. A gente muda de assunto para falar do talento de uma estudante de Governador Edson Lobão, que fica a 30 quilômetros aqui de Imperatriz e que é um exemplo de dedicação aos estudos. Paula Emanuele ficou em primeiro lugar num festival de poesia. Emanuele é estudante da Escola Municipal Santa Rita de Cássia, de Governador Edson Lobão. Para ela, leitura é vida. Eu falei a poesia, eu comecei a ensaiar em maio, aí então eu lutei muito para falar essa poesia lá. Para a diretora da escola, promover eventos como esses impulsiona a leitura. E Paula Emanuele não manda bem somente na poesia. Sua verdadeira paixão está em livros de toda espécie. Ela pede, tia, preciso levar livros, e ela leva, devolve, lê. E é muito, além de ter muito incentivo pela mãe, ela também é muito esforçada. No dia 30 de novembro, a pequena Paula Emanuele vai participar do encontro de poetas e contistas, que será realizado na praça de eventos do município. A mãe de Emanuele conta que a garota já chegou a ler 10 livros em um só dia. Ela lê muito, ela não brinca. O negócio dela é ler, escrever, desenhar, pintar, responder. E ela fala diariamente, mãe, compra livros para mim. O hábito da leitura durante a infância estimula a criatividade e as habilidades linguísticas, de memória e conhecimento dos pequenos, além de aumentar a capacidade de concentração e atenção. É isso, Adalberto. Boa sorte para Paula e a gente volta com você aí no estúdio. É verdade, são 7h12, 7h12. No próximo bloco você vai ver como foi o debate dos 4 candidatos a presidente da OAB na Difusora FM. E aqui no estúdio eu recebo o advogado Carlos Brisac, que na série de entrevistas do Bom Dia com os candidatos à presidência. Você vai ver também, governador Flávio Dino confirma pedido de audiência dos governadores do Nordeste com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Segurança pública será a prioridade desse encontro. Nesse momento você tem imagens ao vivo da cidade. Eduardo Eliceira traz informações para nós. Onde é que você está, Eduardo? Bom dia. Probleminha com o áudio do Eduardo, daqui a pouquinho a gente volta com o Bom Dia Maranhão. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Hoje nós vamos encerrar a série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Maranhão e eu recebo aqui no estúdio o candidato Carlos Brisac. Candidato, bom dia. Bom dia, Adalberto Melo. Bom dia a todos os telespectadores da Bom Dia Maranhão. Uma honra imensa estar aqui hoje. Candidato, são 4 nomes aí à disposição dos advogados para a presidência, 4 chapas, na verdade, não é? Já que há uma composição aí dessas chapas.
que o senhor entende que é o seu diferencial em relação aos colegas? Adalberto, meu primeiro diferencial, eu gosto de falar, é a minha história de vida na advocacia atrelada à defesa da advocacia. Na hora que eu peguei minha carteira, eu entrei na Comissão de Jovens Advogados, eu fui presidente da Comissão de Jovens Advogados, depois eu fui presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos, representei a OAB no Conselho de Proteção ao Consumidor, que várias entidades civis e a OAB para mim indicava uma pessoa, eu era indicado, e também depois fui procurador jurídico da OAB, que era um grande desafio para mim, que eu fui advogado dos advogados. Então eu conheço muito bem aquele órgão, o regimento, eu participava das sessões do conselho, eu despachava no CNJ, na corregedoria, eu participava diretamente das sessões da própria diretoria, então eu tenho um conhecimento muito vasto lá, ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa da jovem advocacia. Hoje a jovem advocacia é pulsante, representa mais de 60% da advocacia, e eles abraçaram a gente. Só que não é só o Carlos, você vota numa chapa. E eu sempre faço questão de frisar que a forma como montamos a nossa chapa com 80 nomes, ela representa a advocacia do Maranhão. Em que sentido? Você vai olhar a nossa chapa, ela tem um professor advogado, ela tem um advogado trabalhista. Hoje você tem 30% dos advogados do interior do Maranhão militantes. Então nós temos 30% da nossa chapa formada por advogados do interior. Temos muitas mulheres advogadas, temos advogados criminalistas, advogados jovens e advogados mais experientes, que já contribuíram para a ordem, como ex-presidentes, ex-presidente de Caixa de Assistência, ex-presidente de Comissão de Prerrogativas. Então nós temos um vasto leque, que quando você olha a nossa chapa, você tem advocacia pública também, você olha, tem municipalistas, então você olha a nossa chapa, todo advogado vai se sentir pertencente. E a forma como construímos nossas propostas foi do mesmo jeito. Nós compartimentalizamos, nós fomos atrás, rodamos, eu fui em 50 cidades em todo o Maranhão, rodamos muito. E as propostas não foram feitas por mim no meu escritório, foram feitas pelos colegas advogados. Nós democratizamos esse debate, nós democratizamos essa campanha. Então, cada uma das nossas propostas foram feitas conversando com os colegas, não impomos as propostas de forma eleitoreira, nós construímos com a realidade de quem vive o dia a dia. E aí, pela experiência que o senhor teve atuando, inclusive com foco aí no jovem advogado, que propostas concretas o senhor tem, o senhor entende que são importantes que sejam implementadas de imediato para atender a essa demanda? A jovem advocacia ela é extremamente vulnerável no começo de carreira, aquela transição, você pegou a carteira, não sabe bem como agir. Então nós temos um cuidado muito grande da OAB, da aproximação desde a faculdade com os universitários para saber como é que é a advocacia. Vamos fazer, por exemplo, grupo de estudo envolvendo jovens advogados e estudantes de direito. Esses grupos de estudo vão servir, por exemplo, para a OAB entrar com ações civis públicas, ações diretas de constitucionalidade, algo que não acontece hoje. Hoje a OAB só pequenou, ela não defende nem a classe e nem a sociedade, que também é o papel da OAB. Nós temos proposta da tutoria da jovem advocacia, que consiste basicamente no... Você vai ter o advogado que ele quer ser criminalista, ele quer ser previdenciarista, ele quer ser tributarista, e ele vai ter a oportunidade de viver alguns dias com um advogado de cada área dessa para saber como é que é a realidade, algo que a faculdade não ensina. Nós vamos ter uma capacitação muito forte, agora eu falo inclusive para os advogados de todo o Maranhão. Hoje, por exemplo, um advogado de Maracassumé, ele paga a mesma anuidade que o advogado de São Luís, mas ele não tem os mesmos serviços da Caixa de Assistência, não tem os mesmos serviços da ESA. Então, nós, junto com a Assembleia Legislativa, nós vamos ter uma plataforma online, que todos os advogados do Maranhão serão capacitados. Independente, a gente acredita muito que onde há advocacia, a OAB tem que atuar, e não é como é hoje apenas em subseções. Temos que expandir isso. E o projeto que a gente acredita que vai ajudar não só o jovem advogado, mas toda a advocacia, é o que está trazendo a OAB do Pernambuco, já existe no Piauí, que é o Anuidade Zero. Como é que ele funciona, Adalberto? Você vai ter uma rede conveniada, pode ser uma livraria jurídica, pode ser uma academia, pode ser uma alfaiataria. O advogado, a gente vai fazer uma parceria, a OAB vai fazer uma parceria com essa entidade conveniada, que vai ter uma porcentagem. Essa porcentagem ela não vai ser um desconto para o advogado. O advogado vai passar o valor integral na hora da compra. Só que, quando ele passar lá o cartão de crédito ou débito e digitar o seu CPF, essa porcentagem que a gente fez o convênio com a entidade vai servir como um acúmulo de pontos. Esses pontos vão servir para a anuidade do próximo ano, servir como um abate, como um desconto, podendo chegar até a zero da anuidade no total. E importante, isso não vai onerar a OAB. Quem vai pagar esse repasse, quem vai pagar a anuidade, normalmente vai ser a rede conveniada, que em contrapartida vai ter acesso direto a um público extremamente qualificado, que é o público de advogados. Candidato, há uma necessidade de diálogo óbvio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e outras instituições, o Judiciário, por exemplo.
É possível estabelecer esse diálogo de forma respeitosa, sem ser subserviente? Hoje nós temos, você falou uma palavra perfeita, hoje nós temos uma OAB subserviente ao Poder Judiciário, não existe hoje um contato, a advocacia sofre no Maranhão, você pega, por exemplo, o RDR dos consignados, fez qualquer advocacia do Maranhense passasse um ano com os processos parados, porque a OAB inclusive até perdeu o prazo para se manifestar, para se habilitar, sustentar, defender os advogados. Como é que o presidente do OAB me perde um prazo, assim como ele perdeu o prazo também de prestação de contas? Nós vamos resgatar esse diálogo que não será nem subserviente, como você falou, e nem meramente beligerante. Vamos dialogar, vamos fazer parcerias, não só com o Poder Judiciário, mas também com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. Queremos fazer com que o advogado, a questão dos dativos, por exemplo, nós precisamos desburocratizar, a questão dos precatórios, com a Assembleia, como eu falei, da parceria da capacitação online. Nós queremos que o OAB volte a ocupar espaços, não só também com entidade de classe, mas também aquilo que o artigo 44 fala, que é a luta pelo Estado Democrático de Direito, a luta pelos direitos humanos, luta pela justiça social. E, se o diálogo não for suficiente, eu sempre falo que a arma do advogado é a lei. Nós podemos recorrer ao CNJ, podemos recorrer à Corregedoria, teremos profissionais de prerrogativa capacitados, com dedicação exclusiva para isso, remunerados para isso, para fazer esse trabalho para que o advogado, principalmente do interior do Maranhão, quando ele se indispor com o Poder Judiciário, não seja ele que tenha que fazer essa defesa, mas a própria OAB, para não poder sofrer com retaliações. Ainda nessa linha do diálogo institucional, como é que seria esse diálogo, essa articulação, por exemplo? Haveria necessidade de uma articulação com ações no próprio Legislativo, por exemplo, em defesa do cidadão, da Constituição? Claro. O senhor entende que esse é um caminho importante? Eu vou dar um exemplo. Uma das pautas que eu defendo desde que eu fui presidente da Comissão de Jogos de Advogados, em 2012, é o piso salarial para a advocacia. Hoje você vê advogado ganhando R$1.000, concurso que já tivemos aqui no Maranhão, com valores absurdos, alvitantes. Esse diálogo com a Assembleia vai ser fundamental para a gente poder fazer com que coloque em debate. Já tive a conversa com o atual presidente da Assembleia Legislativa para colocar, já conversei com alguns deputados, para colocar em pauta essa questão do piso salarial. E várias outras coisas. Outro dia eu fui na Secretaria de Direitos Humanos, a SEDPOP, e lá eles me falaram que estava um edital de um grupo de combate ao trabalho escravo. Mandaram para a OAB, indicar um representante da OAB para ajudar nesse combate, e a OAB não mandou ninguém. Nós precisamos dialogar para ajudar a sociedade, precisamos dialogar para ocupar espaço. A OAB hoje não é ouvida, a OAB hoje se apequenou, tanto como entidade de classe, como na defesa da democracia. Candidato, o senhor encerra essa série de entrevistas aqui no Bom Dia, e a gente tem tratado esse tema com os demais candidatos, que é a transparência, que hoje não é apenas uma questão de obrigação legal, digamos assim, né, de cumprimento legal, mas é um valor da sociedade. O senhor entende que esse pilar deve ser mantido e ampliado, e como que o senhor pretende fazer isso na sua gestão, caso o senhor assuma? A OAB é uma instituição com tanta credibilidade, ela cobra muito das outras. E ela precisa dar o exemplo para poder cobrar. Nós precisamos trazer conceitos firmes de governança corporativa para dentro da ordem. E aí isso entra a questão da contabilidade, que é prestar contas. O atual presidente perdeu até prazo, mais uma vez, perde de prazo dele, para se manifestar, para apresentar as contas para o Conselho Federal. Nós precisamos de transparência, teremos um portal de transparência com detalhes em tempo real, com o CNPJ dos serviços colocados. Nós teremos também gestão participativa, voltaremos a fazer audiências públicas com os advogados, ouviremos os advogados, seja sobre a reforma da Previdência, seja sobre a questão dos fóruns, independente de qualquer coisa, a OAB tem que ser ouvida, uma gestão participativa. E é fundamental que nós tenhamos um sistema de compliance interno, para prevenção de qualquer desvio, de qualquer coisa. Faremos auditorias internas para comprovar a essência daquilo que estamos acreditando. O advogado precisa saber o que acontece com a anuidade dele. Candidato, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Primeiro eu quero falar que Deus me abençoou nessa caminhada. Tive pessoas maravilhosas que confiaram em mim, minha família deu grande suporte, o meu sócio, amigos que a gente começou primeiro com o grupo Por OAB Forte, e depois nós tivemos a união grande da advocacia de vários pré-candidatos em torno da nossa candidatura, os amigos do União em Força, os amigos do Repense OAB. Quero agradecer por toda a confiança depositada. Nós fizemos uma chapa extremamente representativa e gostaria de falar, Adalberto, que fizeram de tudo para nos atacar nessa campanha. Falavam que o jovem advogado não tem autonomia para estar, que ele não pode representar. Atacaram minha vida, atacaram pessoas da minha chapa, mas não conseguiram atacar uma coisa que é fundamental para quem quer ser presidente da OAB, que é o caráter, é a honestidade, a trajetória. Não tivemos envolvido com nenhum escândalo de superfaturamento de obras. Nós temos um trabalho sério, há muito tempo na advocacia, com muito respeito, e eu quero que quem já veja hoje aqui esse programa
olhe nossas propostas, olhe a nossa chapa e lembre que amanhã, dia 23 de novembro, é chapa 2. Obrigado, candidato Carlos Busac, pela presença e entrevista aqui na Difusora. Lembrando que a eleição para a escolha da nova diretoria da Seccional Maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil acontece amanhã, de 9 da manhã às 5 da tarde. Serão escolhidos os novos representantes dos advogados e advogadas maranhenses na direção da instituição, além dos conselhos estadual e federal, titulares e suplentes, e na Caixa de Assistência do Advogado. E ontem à tarde, os 4 candidatos à presidência da Ordem participaram de um importante debate na Difusora FM. Além da internet, o encontro foi transmitido para mais de 170 municípios do Maranhão pelo rádio. Os candidatos chegaram no fim da tarde ao Sistema Difusora de Comunicação. Acompanhados de assessores, eles ficaram em uma sala reservada e em seguida participaram de um sorteio que definiu a ordem de falas no primeiro bloco e no último e até a posição de cada um no estúdio da emissora. O debate entre os 4 candidatos a presidente da Ordem teve duração de 1h30 e foi transmitido ao vivo pela internet e acompanhado pelo rádio em 173 municípios do estado. Além de falar de temas específicos como morosidade da justiça, transparência, prerrogativas dos advogados, entre outros, eles também puderam fazer perguntas entre si com tema livre e ainda responderam a perguntas formuladas por jornalistas do Sistema Difusora de Comunicação. Eu acho importante porque nós somos 4 candidatos e a comunicação é que vai levar a diferença de cada um, né? Já que trata-se de uma eleição de uma importância muito grande, não só para os advogados, mas também para toda a sociedade maranhense. Acredito que a Difusora, por meio desse debate, dando oportunidade para todos se manifestarem, teve um grande passo nesse acerto e eu só posso parabenizar e enaltecer e também agradecer pela honra de estar aqui hoje falando um pouco para os colegas advogados. Eu vejo de uma forma muito positiva a oportunidade que nós, os 4 candidatos, temos de realmente debater propostas. Uma grande oportunidade que nós temos é realmente de falar sobre as propostas das nossas chapas. Vejo de maneira muito saudável o Sistema Difusora sendo vanguarda na propulsão da democracia e a Ordem dos Advogados do Brasil é a instituição de defesa da democracia nesse país e no processo eleitoral do AB, o Sistema Difusora oportunizar o debate, que é o momento mais democrático na eleição, certamente nos deixa muito felizes. A eleição na OAB acontece amanhã durante todo o dia e o debate foi uma forma de contribuir para a divulgação das propostas dos candidatos e o confronto de ideias. Foi um debate propositivo, os candidatos se respeitaram até o final, respeitaram, Adalberto, todas as regras impostas e falaram, claro, das suas propostas, caso não seja eleito presidente da OAB. Foi um debate muito importante, mais uma vez a Difusora, o Sistema Difusora, saindo na frente e assumindo seu papel protagonista em relação às eleições aqui no estado do Maranhão. A gente agradece a todos que vieram fazer parte desse debate, mais uma iniciativa inédita nessa eleição da OAB. O Sistema Difusora colocou à disposição de todos eles direito de respostas, propostas, que levaram para que você, advogado que está na dúvida, possa agora ter, de fato, a certeza do seu voto. Aqui no Bom Dia Agora, a participação é de John Coutrin. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Boa quinta-feira. Ô, John, vamos falar sobre o fórum, a reunião de ontem lá em Teresina, dos governadores do Nordeste. O governador Flávio Dino participou desta reunião de ontem e foi feita uma pauta, inclusive uma carta, digamos assim, lá de Teresina, com 5 pontos principais nessa pauta e já marcado audiência com o presidente eleito Jair Bolsonaro? É isso, Adalberto, com certeza, 9 governadores presentes. A priori aguardava-se um representante do governo Jair Bolsonaro. Poderia ser o ex-juiz Sérgio Moro, agora futuro ministro da Justiça, da Segurança, mas ele não compareceu. Mas os governadores reunidos ali, os 9 governadores do Nordeste, acabaram criando uma pauta, elaborando uma pauta que será enviada, ou seja, uma carta, através de uma carta, uma série de reivindicações que serão enviadas ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Nós podemos destacar, Adalberto, por exemplo, primeiro ponto, a questão dos mais médicos. Os governadores do Nordeste, eles avaliam que poderá haver um esvaziamento nos municípios por conta da saída desses médicos cubanos, até podendo criar ali para os municípios, os prefeitos, uma demanda em relação a recursos financeiros. Eles teriam, no caso, que bancar, mas é claro, já foi aberto um edital para a inscrição de médicos brasileiros para substituir esses médicos cubanos. O segundo ponto foi a questão da infraestrutura
das obras federais. Eles querem que sejam retomadas as obras federais nos estados nordestinos para geração de emprego e geração de renda. Outro ponto também, Adalberto, para sintetizar, foi a questão da segurança pública. Eles querem mais investimentos para que possa melhorar a segurança pública. Ô John, em entrevista afiliada do SBT lá em Teresina, na TV Sinal Verde, o governador Flávio Dino falou sobre a pauta fechada entre os colegas do Nordeste. Vamos ver. Hoje definimos 5 eixos prioritários para o diálogo com o governo federal, notadamente a preocupação com as obras federais, a importância das suas retomadas para a geração de empregos e de oportunidades de crescimento da nossa economia. Debatemos sobre o Mais Médicos, a importância de haver a recomposição desses profissionais que estão nos deixando, a preocupação com o Fundeb, que é o financiamento da educação, que finaliza em 2020, desde logo estamos defendendo a prorrogação deste fundo, assim como também pautamos a temática atinente a novas fontes de financiamento para estados e municípios, como a reforma tributária e também com as operações de crédito, que é um tema que nós sempre buscamos a compreensão de que esse é um tema de interesse geral, porque significa investimentos públicos, significa a geração de serviços públicos melhores e também, claro, oportunidade de trabalho para a população do Nordeste e de todo o Brasil. Avaliação positiva do governador Flávio Dino. Na reunião também se falaram sobre já essa marcação, esse pedido de audiência com o presidente eleito, né? Agora deve, como você falou, Adalberto, em dezembro, uma data estipulada algo em torno de 12 de dezembro. Seria essa data de encontro dos governadores do Nordeste, o governador Flávio Dino com o presidente eleito Jair Bolsonaro. E falando em Bolsonaro e Flávio Dino também se pronunciou em relação ao relacionamento dele com o Bolsonaro. Ele disse que vai fazer uma oposição patriótica, mas não vai aceitar nenhuma intervenção ideológica. É claro que ele vai respeitar os programas federais, vai trabalhar em sintonia com o governo federal no sentido de proporcionar melhorias de qualidade de vida para a população maranhense. Então ele disse que a oposição dele é patriótica, mas não criará nenhum tipo de embaraço em relação ao seu relacionamento com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar então mais um trecho dessa entrevista. Estaremos na reunião do dia 12 de dezembro, uma vez que aí sim haverá uma pauta concreta, é uma reunião dos governadores sobre segurança pública, que é um dos itens prioritários, então os 9 estarão presentes, de modo que nós temos disposição para o diálogo, para o entendimento em torno do interesse do país e do interesse do povo do Nordeste e dos nossos estados. Durante a entrevista ele falou que não foi naquele primeiro encontro, porque era uma reunião que inclusive não tinha sido marcada, como você falou aqui no Bom Dia, pelo presidente eleito, né? É isso, Adalberto. Portanto, fica aí então esses pontos dessa carta que será enviada, como nós já elencamos aqui, e também, claro, para finalizar, ontem houve um encontro da Bancada Federal Maranhense, Adalberto, nós temos inclusive a foto, encontro da Bancada Federal Maranhense, os deputados federais eleitos maranhenses, com o presidente eleito da Câmara, Rodrigo Maia, até então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Aí está a foto dos deputados maranhenses com o Rodrigo Maia. John, um ótimo dia para você. Até amanhã, Adalberto. São 7h35. No próximo bloco, o encontro interreligioso vai ser aberto daqui a pouco aqui em São Luís, hein? Você vai ver uma entrevista também sobre a exportação de bens culturais com um cantor especialista em comércio exterior, Vina. Depois do intervalo, a gente volta já com Bom Dia Maranhão, imagens ao vivo do Convento das Mercês, patrimônio histórico aqui da humanidade, na nossa capital, São Luís do Maranhão. Instante só. Olá, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão para todo o estado, agora no nosso estúdio avançado aqui da TV Difusora, do Sistema Difusora de Comunicação, na Feira do Livro. E agora eu vou conversar com o cantor e compositor maranhense Vina, que inclusive você já deve ter na internet, você principalmente que acessa a internet já deve ter ouvido músicas, enfim. Mas talvez o que você não saiba é que ele também é administrador de empresas, além de cantor e compositor, e especialista em comércio exterior. E veio dar uma palestra aqui, inclusive, na Feira do Livro, falando sobre produtos culturais e a exportação de intangíveis. Esse é o assunto da nossa entrevista. Prazer tê-lo aqui no estúdio da Difusora, viu, Vina? Prazer, Adalberto, prazer todo mundo. É um orgulho imenso estar aqui podendo falar de um outro campo de atuação, um lado profissional da coisa.
e mostrar que existem oportunidades para diversos produtores culturais trabalharem, principalmente os nossos produtores aqui no Maranhão. Já que você falou na palavra profissionalização, a gente entende que o mercado tem passado por um processo significativo, né, o mercado de bens culturais, nas últimas décadas, né? Uma dessas mudanças naturalmente leva o artista a uma maior profissionalização e às vezes até da gestão da sua própria carreira. Isso é um fato que acontece hoje no mundo inteiro, Vina? Alberto, uma tendência? É sim. Existe um movimento natural de desmaterialização dos produtos culturais. Hoje você não precisa mais estar naquele local ou naquele tempo para viver aquela experiência. Então você não obrigatoriamente precisa estar na Mongólia ou você precisa estar num país distante para conhecer, para interagir com um produto cultural, um bem cultural local. Da mesma forma vale também para os nossos produtos aqui no Maranhão. Então no momento que a gente entende que o mundo, a dinâmica do mundo mudou nesse sentido, que relativizou essa questão do tempo e do espaço, você permite a você, cria para você uma oportunidade de um mercado ali. As pessoas querem interagir com aquela sua experiência cultural, as pessoas que têm alguma informação sobre aquele estado, sobre aquela cultura, elas vão um dia ficar interessadas em consumir aquele produto e é uma oportunidade para você se posicionar, resgatar os seus elementos de origem, trabalhar eles e se posicionar, principalmente na internet, porque com a desmaterialização do físico, os streamings, os ambientes digitais, eles ganham uma força e te dão voz para você chegar nesses mercados e chegar nessas pessoas ávidas pelo teu produto. Ou seja, você é produtor cultural, mas a tua cultura, de fato, aquele conceito de pertencer ao mundo é uma realidade hoje, né? Mas nesse aspecto, como ser tão global e ao mesmo tempo manter características locais, a sua identidade, é possível fazer isso? Você que tem uma origem, que tem fatores de origem muito fortes, demarcados por aquela sua região, por aquele seu país de origem, por aquela sua história, que só existem ali, naquele momento, naquele tempo, naquele local. Esses fatores de origem, eles naturalmente são diferenciais competitivos que você pode usar a seu favor para comercializar esse seu produto. Fala pra gente um pouco, assim, de forma objetiva, essa sua pesquisa feita em relação a um produto cultural que é o cinema. Nós temos hoje a produção na Índia, que é muito maior, infinitamente superior à produção dos próprios Estados Unidos, né? América do Norte. Fala pra gente um pouco sobre isso, porque assim, se produz muito na Índia, mas ainda falta um espaço maior para a veiculação desse trabalho, para que as pessoas conheçam mais esse trabalho produzido, por exemplo, lá na Índia, como eu falei, no continente. O hábito cultural de consumir filmes na Índia é tão diferente do nosso que eu vou dar um exemplo aqui que vai deixar a coisa assim mais clara ainda para vocês entenderem. Domingo à tarde no Brasil é dia de futebol na televisão. Domingo à tarde na Índia, em Mumbai, é dia de ir ao cinema, ver um filme que está em exibição há 9 anos, o mesmo filme. Comprar as bebidas, ir para o cinema com a família inteira. Mesmo filme há 9 anos? Mesmo filme, há mais de 9 anos. Vamos lá rever aquele ator, aquele mega ator. É uma outra cultura, voltada para o cinema. Diferente da nossa, que é voltada para o futebol, aos domingos. Então, esses fatores culturais de origem, eles são muito fortes. E nessa minha pesquisa, o que eu fiz? Eu peguei um filme que foi trabalhado em parceria com uma produtora da Inglaterra, chama Sawariya. O filme, ele é um romance indiano. E ele foi quase que... Ele entrou quase na fórmula de Hollywood, para poder se tornar comercializável aqui. E eu peguei esse filme, essa película, rodei em 5 capitais no Brasil e capturei o feedback do público imediatamente logo após. O que você achou? Achou cansativo? Achou as cores muito exuberantes? Achou o diálogo infantil? O que você achou desse filme? Para capturar essa informação e me basear para justificar para as produtoras na Índia que existe um mercado aqui potencial. Alguns anos depois, até algumas produtoras circularam filmes, para minha surpresa aqui, como Hana, que até em São Luís teve exibição em alguns cinemas daqui, mas não teve grande repercussão, porque são filmes diferentes, gera um outro aperitivo para quem gosta de cinema e de cultura. Mas os fatores culturais estão ali, preservados, e essa minha pesquisa, inclusive, está à disposição para quem quiser depois acessar e ler.
E esse manifesto pela liberdade de expressão sexual, inclusive, que você leva no seu trabalho, como é que tem sido recebido pelo público, assim, principalmente nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, né? Um tempo de um monitoramento maior, de um rótulo maior, e até, eu diria, até de uma perseguição, inclusive, e de não entendimento da questão da diversidade, né? Como é que tem sido isso? Como é que tem sido essa forma que é também uma resistência, né? Fazer arte como uma resistência. Olha, esse é um momento muito delicado, porque a gente está vivendo uma onda de conservadorismo e ao mesmo tempo que vive essa desconstrução do gênero, eu lembro muito da década de 60 com o tropicalismo, que bombou naquele momento porque a gente viveu exatamente isso. A onda conservadora chegou no Brasil, inclusive com militares, mas a gente usa exatamente a arte para promover isso, promover essa desconstrução, essa reflexão sobre a diversidade de gêneros e também sobre um posicionamento político voltado para essa diversidade. Obrigado, Vina. É um prazer tê-lo aqui. Parabéns pela palestra aqui na Feira do Livro. Obrigado por tê-lo aqui na TV Difusora, viu? Obrigado pelo convite. Depois procure nas redes sociais o Vina. Todo o conteúdo está lá disponível. Essa entrevista com o cantor e compositor e administrador Vina foi gravada, você viu aí, no nosso estúdio avançado na Feira do Livro de São Luís, feira que vai até domingo. Ele participou como palestrante de uma atividade no estande do Sebrae no projeto Conversa Afinada, que trata de temas relativos à economia criativa. A versão estendida da entrevista está no nosso portal MA10. Vamos mudar de assunto, são 7h46. O encontro debate intolerância religiosa. Eduardo Ericeira traz agora informações no local do evento. Olá, Eduardo. Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você. O evento acontece daqui a pouco, tem início a partir das 9 horas da manhã desta quinta-feira, aqui em São Luís, aqui no Centro Histórico da capital. Quem vai falar mais sobre o assunto é o Ayrton Ferreira, que é superintendente de Educação e Promoção de Direitos Humanos da SEDPOP, que é a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular, que já está aqui ao meu lado. Ayrton, várias religiões, várias manifestações religiosas, representantes estarão presentes aqui, debatendo vários temas hoje aqui pela manhã no Convento das Mercês, não é isso? Muito bom dia a você. Muito bom dia Difusora, aos ouvintes. Então, esse encontro, ele tem o objetivo de possibilitar um ambiente que possamos discutir, né, as várias manifestações religiosas, promovendo uma cultura de paz e respeito entre os povos, entre as religiões. É uma experiência que nós já realizamos no ano passado, com o primeiro encontro. Estamos esse ano promovendo o segundo, aprofundando as discussões, exatamente para promover esse espaço, né, enfrentando as variadas intolerâncias existentes, e é o papel do Estado, né, o compromisso desse governo, através da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, realizar a proteção àquelas religiões que maiores sofrem ataques em razão da intolerância. Falar em intolerância e desrespeito a quem faz as suas manifestações religiosas é uma questão de direitos humanos. Por isso, a Secretaria tomou essa iniciativa de realizar esse encontro. E por conta disso vai vir representantes aqui dessas várias manifestações religiosas, não é isso, Ayrton? Exatamente, foram convidadas, mobilizadas setores das igrejas evangélicas, católica, da religião de matriz africana, da seita espíritas, né, da Seixonoe, também da messiânica. Então, várias manifestações religiosas estão hoje participando, além de estudantes, professores, pesquisadores e representantes do poder público, que estarão aqui debatendo assuntos importantes para enfrentamento dessa questão. Além disso, nós iremos, a partir da tarde, a partir das 14 horas, também realizar uma discussão de uma minuta, de uma portaria que cria o Fórum Estadual de Combate à Intolerância Religiosa, com várias representações de segmentos religiosos. Pois é, a ideia é montar um fórum permanente, né? A ideia é montar um fórum permanente que tenha um planejamento, que tenha ações, que tenha visibilidade de enfrentamento a essa discussão da diversidade religiosa no estado do Maranhão. Ok, muito obrigado pela sua entrevista, Ayrton. A gente vai acompanhar, vai trazer mais detalhes a partir de meio-dia no Na Hora D, Adalberto. Lembrando que além dessas manifestações, esses representantes dessas manifestações religiosas também foram convidados e devem comparecer ao evento representantes da Defensoria Pública do Estado e também do Ministério Público Federal a partir das 9 horas da manhã aqui no Convento das Mercês. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo. O nosso entrevistado também lá no Convento das Mercês, portanto, esse encontro importante que acontece daqui a pouco. São 7 horas e mais 50 minutos. Vamos falar de esporte?
Vem pra cá, Laércio Júnior, que hoje é dia de Copa FMF, rapaz. Hoje é dia de Copa FMF, 3 jogos movimentam a rodada, lembrando que a Copa FMF ela foi criada para dar a última vaga que resta ao futebol maranhense no Campeonato Brasileiro, e no ano que vem nós teremos 4 representantes no Campeonato Brasileiro, bem diferente desse ano, e pela primeira vez 3 na Copa do Brasil. Quer dizer, o mesmo rebaixamento do Sampaio Corrêa, acho que o maior legado desse ano que nós temos no futebol do Maranhão é o acesso do Imperatriz e o título do próprio Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste. Com isso, teremos 3 times na disputa da Copa do Brasil do ano que vem. Pela primeira vez, após muitos anos, o Maranhão terá 3 representantes na Copa do Brasil, além do campeão e do vice, o Sampaio, que entra como campeão do Nordeste, e na fase dos grandes times nacionais que vão jogar a Taça Libertadores da América, e 4 representantes no Campeonato Brasileiro, sendo 2 na Série C e 2 na Série D. A bola vai rolar hoje em Pinheiro. Pinheiro recebe o São José de Ribamar. São José que conseguiu a sua primeira vitória por goleada na última rodada. Também teremos o Maranhão jogando lá em São Mateus. O Maranhão vai enfrentar o Santa Quitéria e o Cordino vai buscar uma reabilitação diante do Bacabal. Cordino que está fora da zona de classificação. Nós preparamos um balanço da Copa FMF que desponta com Maranhão e Pinheiro, sendo os favoritos ao título, e o São José tentando a recuperação. A Copa FMF vem ganhando emoção e o PAC é a sensação da competição. Os Búfalos da Baixada, como carinhosamente são chamados os jogadores do Pinheiro, vêm de 3 vitórias seguidas. Isso após ter sido campeão da Série B. É o primeiro time já classificado de forma antecipada para a semifinal. A última vitória foi no Castelão, contra o outro favorito, o Maranhão Atlético Clube, que também vinha de 2 vitórias, mas teve o seu primeiro tropeço e agora está em segundo. Diego Vitor fez o primeiro gol do jogo, aproveitando o rebote do goleiro. No segundo gol, mais um vacilo da zaga e chute de Júnior no canto, 2-0. O Maranhão ainda diminui com Tibiri, mas perdeu muitos gols e foi derrotado. Pinheiro chegou aos 9 pontos. Esses 3 pontos, graças a Deus, a gente já ganhou, e é muita luta dos jogadores. A gente sentiu muito no segundo tempo, cansaço e as viagens e tudo, mas agora vamos descansar e nos preparar para o jogo com o Ribamar. Graças a Deus, foi importante essa vitória fora de casa, mas é focado ainda, dá falta 2 partidas ainda. O objetivo da gente é classificar, graças a Deus já conseguimos a classificação. E agora é só trabalhar e descansar bem, quinta-feira tem outra batalha pra gente. Essa equipe que nós queremos jogando, procurando os espaços, perder é coisa de jogo. Agora tem que jogar futebol, é isso que nós queremos. Já deu pra sentir o clima entre MAC e PAC, dupla que deve brigar até o final pela vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Mas outro time vem tentando se mostrar que tem condições de conquistar o título da Copa FMF. Trata-se do próximo adversário do PAC, o São José de Ribamar. O Peixe Pedra tem mandado seus jogos em Rosário e lá goleou o Cordino por 6-0. Destaque para Luiz Felipe, é dele o primeiro gol do jogo. O segundo foi do zagueiro Rodrigo Barreto, em um frangaço do goleiro. Ainda teve gol de Maurinho no segundo tempo e de Marcel, não perca a conta, 4-0. De pênalti, Luiz Felipe marca o 5º, o segundo dele no jogo. E para fechar a goleada, Paulo Vitor, final, 6-0 Peixe Pedra. Todo mundo se dedicou e é reconhecido, a vitória vem naturalmente. Agora é continuar focado, treinando mesmo, que se Deus quiser, Deus tem coisas boas pra gente no futuro aí. Hoje a gente conseguiu concluir em gols o que faltou lá em São Mateus, diante do Santa Quitéria. Agora é só descansar e já pensar na classificação, já na próxima partida também, que vai ser uma guerra aqui mesmo no nosso estádio. Ele só errou nesse detalhe, que o jogo é fora. O jogo é lá em Pinheiro contra acontece. Os Búfalos da Baixada, né? Como já estão sendo chamados os jogadores do PAC. E a bola vai rolar lá às 4 horas da tarde no estádio Costa Rodrigues. O Maranhão joga em São Mateus contra o Santa Quitéria e tem um outro jogo lá do Cordino contra o Bacabal. O Maranhão vem em segundo, o Cordino é líder. Na terceira posição, São José de Ribamar. Em quarto, o Bacabal. O Cordino vai tentar aprontar ainda alguma coisa para buscar entrar nessa zona de classificação. E eu vou trazer detalhes amanhã, Adalberto, da nova comissão técnica do Motoclube. O Wallace Lemos está chegando e o Moto deve iniciar as suas atividades no dia 1º de dezembro. Valeu, Laércio. Até amanhã. Um abraço. 7h54, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, você já deve ter percebido que a TV Difusora tem um estúdio avançado aí na 12ª edição da Feira do Livro São Luís, não é? Quem passa por lá, além de conhecer mais a emissora, que acaba de completar 55 anos e ver de perto como o trabalho é realizado, também pode apreciar o artesanato em peças que estão em exposição. Um dos trabalhos apresentados retrata a grandeza da cultura popular, mas em tamanho reduzido.
os mínimos detalhes das indumentárias do São João do Maranhão, representados com riqueza e delicadeza. Se já é difícil a composição das peças em tamanho real, imagina em miniatura. Foi exatamente isso que a artesã Anatilde fez. A gente tem uma diversidade muito grande, então eu acho que você tem tudo para você ter um diferencial. Né? É trabalhar com detalhes, é você trabalhar com peças para o mundo inteiro. Eu não posso pensar em trabalhar exclusivamente para a população local. Eu tenho que simplesmente pensar num todo. Um trabalho minucioso. Cada peça demorou em média 30 dias para ficar pronta. Elas compõem um trabalho de valorização da cultura maranhense que perpassa ainda pelo tambor de crioula, blocos tradicionais, festa do divino e outras representações. É muito prazeroso, porque aí você associa aquilo que você gosta, né, com a técnica e aquilo que o Maranhão tem de diversidade, que é a nossa cultura. Então eu tenho tudo que eu preciso aqui, eu não preciso ir para muito longe. É algo que é nosso e isso é tudo de bom. E não tinha como ser diferente. Toda vez que alguém percebia que as peças retratavam o Bumba Meu Boi, era impossível continuar o passeio sem prestar um pouco mais de atenção na Índia, no Casumbá, no boi. Hoje, como aqui tem um público muito bom para nós cada vez mais descobrir, né, e conhecer a cultura maranhense, e estar à exposição é muito melhor ainda. Cultura do Maranhão. E depois de observar bastante, deu até para escolher um personagem preferido. Eu gosto mais da Catirina, porque eu gosto da história dela. A exposição integra o estúdio avançado da TV Difusora, que foi montado aqui na Feira do Livro. Daqui estão sendo gravados vários programas e entrevistas que serão exibidos ao longo da nossa programação. Além disso, quem passa por aqui ainda pode desvendar as curiosidades da TV. Como é feita a produção, como é feito os ao vivo, essas coisas. Muito legal, cultura popular em destaque, não só o Bumba Meu Boi, mas toda a cultura popular. Você viu ali, por exemplo, o tambor de crioula, né? A gente encerra hoje o Bom Dia Maranhão com imagens do Centro Histórico da cidade, outras notícias do portal MA10. Amanhã às 7 da manhã a gente se encontra no Bom Dia, imagens aí do Centro Histórico da capital maranhense. Daqui a pouco no Convento das Mercês, encontro interreligioso. Até amanhã.